A terceira e última mesa da nossa jornada de hoje terá como título Psicanálise e Globalização. Cid Merlino, médico, membro psicanalista, supervisor da SPCRJ, doutor em Psicologia Clínica pela PUC Rio de Janeiro, será o coordenador. Cid. Boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é Cid Merlino, como foi apresentado. Pois bem, iremos contar nessa terceira mesa, Psicanálise e Globalização, com Luciana Elia, psicanalista, membro do Laço Analítico, Escola de Psicanálise, professor titular de Psicanálise da UERJ, no mestrado profissional em Psicanálise e Políticas Públicas, supervisor clínico territorial do CAPS Neuza Souza Santos, da Rede Municipal de Saúde Mental do Rio de Janeiro e ativista de direitos sociais. Também iremos contar com Pedro Paulo Bicalho, graduado em Psicologia pela UF, com especialização em Psicologia Clínica pela UERJ, mestrado e doutorado em Psicologia pela UFRJ, professor associado do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vinculado ao programa de pós-graduação em Psicologia e ao programa de pós-graduação em Psicologia em Políticas Públicas e em Direitos Humanos. Professor visitante do programa de doutorado em Psicologia da Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique, do programa de mestrado em Criminologia Aplicada da Universidade São Carlos, em Guatemala, e do programa de mestrado em Psicologia Social da Universidade de la República do Uruguai. Vale ressaltar que o Dr. Pedro Paulo Bicalho foi recém-eleito como presidente do Conselho Federal de Psicologia. Conforme o acordo que fizemos, Pedro Paulo, você terá 30 minutos para falar a respeito do tema. Por favor. Bom, primeiro, antes de mais nada, para que todas as pessoas possam me ver, eu sou um homem branco, estou com óculos, atrás de mim uma estante azul e estou com uma camisa vermelha no tom vermelho esperança. Gostaria de agradecer muitíssimo ao convite da Sociedade de Psicanálise da cidade do Rio de Janeiro por estar aqui. Entendo que o tema globalização, né, e a articulação entre globalização e psicanálise é um tema bastante importante, haja vista que é neste território que nós construímos os nossos saberes psi. Eu já fui apresentado, além de professor da UFRJ, a partir do dia 17 de dezembro desse ano, eu serei o 19º presidente do Conselho Federal de Psicologia. Passaram 18 presidentes do Conselho Federal de Psicologia antes de mim, porém serei o primeiro do Rio de Janeiro. Os 18 que me antecederam, nenhum deles era do Rio de Janeiro e serei o 10º eleito, porque as eleições diretas para o nosso Conselho Federal, elas começaram apenas no ano de 1996. Antes disso, eram eleições indiretas, né? Quem elegia o Conselho Federal eram os plenários dos conselhos regionais. Então, falo desse lugar de muito orgulho por poder estar à frente da profissão nesse tempo tão difícil e que temos muitas esperanças de que, pelo menos um pouco dessa dificuldade, a gente vai vencer nas eleições do próximo dia 30. Mas é muito importante falarmos sobre globalização, em especial porque, de um modo geral, quando falamos sobre globalização no Brasil, não podemos deixar de pensar e reforçar o encontro que se faz entre a globalização e a desigualdade. Aliás, não é por acaso, né? A globalização ela pode ser entendida como um processo de expansão econômica, política, cultural a nível mundial, e podemos entender que as grandes navegações do século XVI já faziam parte de um projeto de globalização. As grandes navegações que chegaram ao Brasil e trouxeram junto, né, com a globalização oriunda das grandes navegações, um projeto colonial que continha, né, de uma forma muito forte,
um projeto colonial escravocrata. Nós, aqui, tantos anos depois desse momento histórico, vivemos num país que possui essa herança, né? Nós somos herdeiros desse projeto colonial, desse projeto de escravização que faz do Brasil o Brasil. Portanto, é impossível pensarmos num tipo de globalização que atinge a América Latina sem deixarmos de lembrar que essa globalização ela também é parte de um projeto colonial que nos funda enquanto nação. Portanto, é preciso pensar que modos de existência também são produzidos a partir da própria globalização que se constrói a partir do projeto colonial. Aliás, projeto colonial que também faz com que os saberes psi, ainda não denominados como saberes psi, eles faziam parte de uma forma muito direta. Afinal de contas, é parte do projeto colonial catequizar os povos originários que estavam aqui. E catequizar nada mais é do que produzir uma nova forma de subjetivação. Portanto, esse projeto que tinha como função o amansamento de certas subjetividades, continha nele, né, um certo modo de operar os saberes psi, mesmo não sendo ainda entendidos como saberes psi. Esse país em que nós herdamos, né, que nós herdamos enquanto efeito desse projeto colonial e escravocrata, é um país que, neste momento, vive um dos seus momentos mais difíceis. E esse momento difícil que nós vivemos, ele também se torna difícil para a própria psicologia. Não é por acaso que nas últimas eleições para a psicologia, né, que foram em que 24 conselhos regionais foram eleitos e também o Conselho Federal, não são poucas as vezes que nós nos referíamos à psicologia como algo que precisava ser defendido. Por isso, muitas chapas se chamavam Frente em Defesa da Psicologia Brasileira. Mas, afinal de contas, talvez seja essa a pergunta: o que faz com que, neste país em que a globalização encontra com a desigualdade, seja preciso defender a psicologia e os demais saberes psi que estão próximos da própria psicologia? Eu queria pedir licença, mas eu vou falar muito sobre psicologia, que é de um lugar onde eu venho, né? E, afinal de contas, serei o próximo presidente do Conselho Federal, então acho que esse meu lugar de fala ele precisa ser evidenciado, até porque é do lugar de onde eu venho realmente. Mas essa psicologia no Brasil, ela pode ser hoje entendida como um projeto de globalização. Afinal de contas, somos a maior psicologia do mundo. Hoje o Brasil possui 440 mil psicólogos e psicólogas. Esses 440 mil atuam nas mais diferentes áreas. E é bom lembrar que hoje, a cada 512 brasileiros e brasileiras, um deles é psicólogo, com a possibilidade de atuar com psicologia. Não temos dados sobre aqueles e aquelas que se graduam e não se registram nos conselhos, mas entre os registrados, somos hoje 440 mil, e esse número já é suficiente para nos entendermos como a maior psicologia do mundo. E é preciso lembrar também que essa psicologia ela teve um projeto. Assim como o nosso país ele teve um projeto de colonização, a psicologia que se desenvolveu por aqui, em especial nos anos 50 e 60, também tinha um projeto. Um projeto que era fundamentalmente um projeto elitista, um projeto individualista, um projeto liberal de psicologia, que durante alguns anos era a maneira de pensar a própria psicologia e a própria psicoterapia no Brasil. Esse projeto, ele possuiu uma virada nos anos 80, sobretudo quando nós profissionais psi, nos envolvemos com algumas lutas que faziam muito sentido para nós ali, nos anos 80. Nos envolvemos com a Direta Já, nos envolvemos com a construção do SUS, nos envolvemos com o projeto de reforma psiquiátrica, tendo como base a luta antimanicomial, nos envolvemos na construção de um novo Estatuto da Criança e Adolescente e nos envolvemos para a construção de uma nova Constituição. Portanto, aquele projeto elitista e individualista lá dos anos 50 e 60
para os saberes psi no Brasil, ele foi ganhando outros contornos e ele foi se apropriando de algumas lutas políticas que fizeram muito sentido para nós nos anos 80. E é preciso lembrar que aquilo que parecia apenas uma militância, ele produziu uma grande virada no próprio exercício profissional da psicologia. Chegando nos dias atuais, 2022, eu já anunciei, somos a maior psicologia do mundo, mas mais do que isso, 60,8% de nós, são dados do DIEESE, atuam em políticas públicas, algo que era impensado 60 anos atrás, quando João Goulart assina a Lei 4.119 e torna a psicologia como uma profissão regulamentada. Hoje, 60,8% de psicólogos e psicólogas no Brasil atuam com política pública. E mais um dado, 80% de nós atua com psicoterapia. Psicologia clínica é hoje a especialidade da psicologia com o maior número de pessoas registradas. O segundo lugar, curiosamente, é a psicologia do trânsito. A primeira é a psicologia clínica. Portanto, parece que são dados que não batem, porque se nós somarmos os 60,8% das políticas públicas mais os 80% da psicoterapia, parece que é um dado inconsistente. Mas é exatamente isso. E talvez a grande virada que nós demos na profissão, sobretudo nos anos 80, tenha sido o de nos encaminharmos para as políticas públicas, mas de não ter abandonado o projeto de psicoterapia que faz parte desde a formulação da profissão. O que faz com que nós tenhamos desenvolvido, sobretudo, uma escuta articulada aos problemas concretos do país. Essa oportunidade poucos países tiveram, e talvez seja essa uma das explicações por qual razão nós sejamos hoje a maior psicologia do mundo. Porque a psicologia no Brasil, ela conseguiu construir uma escuta clínica associada a uma escuta atenta sobre os problemas sociais e concretos do Brasil e não entendeu essas duas instâncias como instâncias dicotômicas. Isso eu acho muito importante para nós falarmos aqui. O que faz com que hoje, outubro de 2022, nós estejamos numa jornada da Sociedade de Psicanálise da cidade do Rio de Janeiro e faz sentido, numa jornada de psicanálise, termos um debate sobre globalização. Né? Isso demonstra, isso concretiza aquela virada que nós demos em que políticas públicas e psicoterapia passaram a se encontrar. Portanto, o mesmo psicólogo que atua num CRAS e que vê de muito perto uma política de enfrentamento à desigualdade social, ou um psicólogo que atua no Tribunal de Justiça e que está o tempo inteiro pensando em estratégias para pensar como garantir mais direitos para as pessoas, esse mesmo psicólogo também faz clínica. Portanto, nós não temos os psicólogos clínicos por um lado e os psicólogos das políticas públicas por outro lado. Isso, volto a dizer, foi uma grande oportunidade que a psicologia no Brasil teve. Mas, e eu acho que isso é importante para a gente evidenciar, essa virada, ela não só produz formas de comemoração. Nós temos algumas preocupações em relação a isso. A primeira grande preocupação é a própria formação do profissional psi no Brasil, ainda bastante distanciado dessa articulação entre uma escuta clínica e um trabalho em políticas públicas. Hoje nós temos 1.097 cursos que formam psicólogos e psicólogas no Brasil, são formados mais ou menos 45 mil novos profissionais ao ano. O crescimento da profissão é um crescimento vertiginoso. Para vocês terem uma ideia, nós, nesse último 27 de agosto, comemoramos 60 anos de profissão regulamentada no Brasil. Comemoramos 60 anos com 440 mil profissionais. 10 anos atrás, comemorávamos 50 anos. Éramos 216 mil. 10 anos atrás, vou repetir, éramos 216 mil. Hoje, somos 440 mil. Nós dobramos o número de psicólogos do Brasil nos últimos 10 anos. E esse talvez seja o maior alvo de nossas preocupações. Para além da preocupação com a formação, ainda bastante distanciada
das questões que fazem com que a própria psicologia tenha uma virada, ou seja, esse encontro da política pública com a escuta clínica, ele ainda não se deu efetivamente na nossa formação. Nós ainda temos disciplinas completamente dissociadas, em que o aluno acredita, lá no segundo período, que ele precisa escolher entre uma política pública e ser um psicólogo clínico. Ou, dentro das escutas clínicas, ter uma abordagem específica. Isso lá no segundo período ainda se acredita que precisa ser assim. Portanto, nós temos aí alguns problemas que dizem respeito ao desconhecimento das diretrizes curriculares nacionais, da própria formação em psicologia, da construção histórica, social e política da profissão e da ausência de análise da conjuntura como parte estratégica da formação. Isso que nós estamos fazendo aqui. Ao analisarmos a globalização, estamos pensando de que maneira esta conjuntura globalizada produz questões importantes para uma estratégia para pensar a nossa escuta. E, além disso, na própria formação ainda há uma presença tímida das próprias políticas públicas. Portanto, temos um problema na nossa formação. Mas o nosso problema é maior do que esse. Ouso dizer para vocês que, quando nós analisamos a curva de crescimento da profissão, essa curva, o tempo inteiro, ela foi ascendente. Nós nunca fomos menores um ano após o outro. Sempre a psicologia no Brasil cresceu. Mas, quando nós analisamos a curva de crescimento, em 2015, nós temos um pico que cresce de forma bastante diferente de como se cresceu até então. O que tem em 2015 que faz a gente se preocupar? Bom, 2015 são 6 anos após 2009, um ano bastante emblemático para a psicologia no Brasil e cuja questão dialoga muito com a mesa anterior, a mesa em que estavam Maíra e Guilherme. As questões da sexualidade, elas se tornaram prementes para a psicologia, em especial a partir do momento, em 1999, em que, a partir de uma resolução do Conselho Federal de Psicologia, fica proibida a patologização das orientações sexuais não heteronormativas. Portanto, passamos nós, psicólogos, a ser impedidos pelo nosso Conselho Federal de entender a homossexualidade como um problema patológico e, portanto, de oferecer como intervenção a esse dito problema um tipo de cura, um tipo de reorientação. E, portanto, a psicologia brasileira afirmou, de uma forma bastante categórica, que não há cura para o que não é doença. Isso é 1999. 2009, nós comemorávamos 10 anos dessa resolução. E chegamos a algumas conclusões 10 anos após essa resolução. A primeira grande conclusão é de que essa resolução ela não servia apenas para o trabalho psicoterapêutico. Ela não era uma resolução que atingia diretamente os psicólogos clínicos apenas, mas também os psicólogos que estavam na justiça, os psicólogos que estavam no trabalho, e, portanto, todos aqueles e aquelas que entendiam as orientações sexuais não heteronormativas como um problema, passaram a não poder mais entender como problema. Portanto, não pode mais ser critério para que pessoas não adotem, não pode mais ser critério para que pessoas não tenham emprego, para que elas sejam reprovadas nos processos seletivos. Então, a psicologia ela possui uma grande virada aí. Mas, mais do que isso, essa resolução ela serve para que outros profissionais pudessem produzir posicionamentos diferentes do que aqueles que vinham posicionando. Portanto, muitos magistrados passaram a utilizar a resolução da psicologia para a garantia de direitos de pessoas homossexuais. É aí que está o problema. Nesse momento, 10 anos depois da resolução, portanto, no ano de 2009, a psicologia brasileira e, portanto, os saberes psi de uma maneira mais ampla se tornam projeto de uma outra forma de pensar o próprio país. Se tornam projetos fundamentalistas, projetos de um fundamentalismo ainda nascendo naquela época, né? E que hoje nós vemos de uma forma muito concreta qual foi o êxito desse projeto fundamentalista. Mas o que eu quero dizer para vocês, de uma forma muito categórica, é que nós somos parte do projeto fundamentalista. Portanto, pensar globalização articulado à desigualdade, neste país, não pode ser desarticulado de um projeto fundamentalista de país que nós temos e que nós
profissionais psi somos hoje alvo. Portanto, se em 2015 gera-se uma grande curva ascendente, 2015 são 6 anos após o momento em que nós comemorávamos os 10 anos da resolução, o momento em que os primeiros projetos de lei para caçar a nossa resolução, eles apareceram. Portanto, 6 anos é mais ou menos 5 anos mais um, ou seja, é o tempo que as pessoas tiveram que se formar. Portanto, aquele projeto muito bem desenhado em 2009, ele em 2015 se torna concreto. Profissionais de psicologia, eles vão se formando, vão se graduando e vão inchando a profissão a partir de um projeto fundamentalista de poder. E eu queria dizer para vocês que isso não é especificidade da psicologia, né? A psicanálise também se torna alvo de um projeto fundamentalista, a psiquiatria de uma forma muito menos agressiva, porque ainda continua sendo difícil o acesso à psiquiatria por conta dos cursos de medicina, mas também se torna, ou seja, os saberes psi são parte de um projeto de país que nós hoje estamos enfrentando com muita dureza. O que isso significa? Que a subjetividade, ela também é projeto de globalização, né? E nesse país atual, nesse Brasil atual, esse projeto de globalização, chamado subjetividade, ele se encontra com uma extrema-direita fascista, que tem como grandes pilares de fazer com que esse fascismo se aconteça, uma discussão sobre verdade, ódio e punitivismo. Não é por acaso que as fake news eles são estratégia do governo fascista. Não é por acaso que os discursos de ódio eles são estratégia do governo fascista. Não é por acaso que o punitivismo ele seja uma estratégia, porque os pilares do fascismo são exatamente uma reorganização da verdade, uma disseminação dos discursos de ódio e um punitivismo que faz parte das lógicas e das práticas sociais, que se encontram com um certo projeto de subjetividade a partir de um modelo de segregação, de infantilização e de culpabilização. Existe um projeto para nos segregar subjetivamente, para nos infantilizar subjetivamente e para que nós ainda nos sintamos culpados pela infantilização e pela segregação que nós vivemos. Portanto, é um projeto que dialoga com uma separação de nós e eles, um projeto de infantilização onde nós perdemos a nossa própria possibilidade de fala e um projeto de culpabilização porque somos nós que acreditamos que somos os que produzimos isso com nós mesmos. Portanto, me parece que o grande desafio para se pensar uma virada do fascismo no Brasil também seja a construção de uma virada na própria produção subjetiva de uma subjetividade fascista. Portanto, fica aqui o convite para juntos substituirmos a segregação por um aquilombamento, por substituirmos infantilização por potencialização e substituirmos culpabilização por historização. Talvez seja essa a grande questão que a gente precisa pensar, exatamente porque a manipulação da subjetividade como estratégia política e que se constrói a partir da desigualdade e de uma dificuldade de acesso à participação das pessoas no nosso país, produzem cada vez mais fragilização dos nossos fundamentos democráticos. Portanto, o respeito à diferença, a resolução pacífica dos conflitos, a valorização do diálogo e da pluralidade das ideias, se tornam ações deliberadas para limitar a própria participação da sociedade civil no debate público, o que inclusive impede uma própria atuação popular na tomada de decisões e nos processos de produção das políticas públicas no Brasil. Isso que nós temos chamado ultimamente de fechamento do espaço cívico. O fechamento do espaço cívico nada mais é do que o fechamento do espaço de fala. Nada mais é do que o fechamento do espaço de participação social dos nossos lugares de fala que nós possuímos. Portanto, parece que a grande manipulação da subjetividade como estratégia política do fascismo, baseada nisso que nós chamamos de fechamento do espaço físico, tem a ver diretamente com o nosso trabalho de escuta. Porque como escutar aqueles que não podem falar? Aqueles corpos cujo fascismo torna alvo
alvo de um silenciamento, alvo de uma infantilização, alvo de uma segregação, alvo de uma culpabilização. Junto a isso, se não bastasse o fato de que aqui a globalização se encontra com a desigualdade, e com o fato de que aqui vivemos tempos fascistas, ainda vivemos um processo pós-pandemia. E é preciso que a gente se pergunte todos os dias como é que a gente vai contar essa história da pandemia. Portanto, nós estamos falando de um processo em que a gente viveu a globalização de um vírus. E talvez pensar a Covid-19 como um processo de globalização seja muito interessante para a gente pensar, inclusive, a própria globalização que se faz aqui em América Latina. Um filósofo esloveno, Zizek, ele nos falava lá no início da pandemia, março de 2020, ele falava que o coronavírus era um vírus democrático, né? E ele se referia ao fato de ser um vírus democrático porque ele conseguiria atingir a todas as pessoas sem distinção. Bom, o coronavírus chega ao Brasil em aviões de turismo, mas não são os turistas os primeiros que morrem do próprio coronavírus. É exatamente uma empregada doméstica que atuava na casa daquelas pessoas que tinham trazido os primeiros vírus para o Brasil. Mas, mais do que isso, é preciso lembrar que quando a gente encontra um vírus aparentemente democrático com a desigualdade, nós passamos a ver uma globalização que, apesar de globalizada, ela não é democrática. Em julho de 2020, nós tínhamos uma taxa de 30% de mortos por Covid-19 na Maré e 2,4% de mortos por Covid-19 no bairro do Leblon. Do Leblon para a Maré, são 30 minutos de carro, né? Para quem não é do Rio de Janeiro, pode estar nos ouvindo agora. A gente se desloca do Leblon para a Maré em 30 minutos, mas esses 30 minutos produzem mundos completamente desiguais. No Leblon, 2,4 a cada 100, julho de 2020. Na Maré, 30 a cada 100, julho de 2020, era a letalidade decorrente de Covid-19. Portanto, nós temos uma boa experimentação do que significa quando a globalização se encontra com a desigualdade. O coronavírus é um bom exercício para pensarmos formas de globalização articuladas à desigualdade. Portanto, temos aqui, né, nesse momento, 6.560.000 pessoas vidas ceifadas por Covid-19 no mundo, 637 mil no Brasil. O que isso significa? Que no Brasil, 13% de mortos, enquanto no mundo, 2,7%. Não, desculpa. Enquanto o Brasil corresponde a 13% dos mortos por Covid-19 no mundo, nós temos uma população que corresponde a 2,7% da população de pessoas no mundo. Portanto, essa desigualdade ela tem uma conta a ser paga. Não é possível que, se nós somos 2,7% da população mundial, como é que 13% de nós morre? Essa conta parece que não é igual. Portanto, dos quase 8 bilhões de pessoas no mundo, nós somos muito mais vulneráveis, né, à globalização do vírus, por conta de tudo isso que a gente falou aqui. É preciso lembrar que, como é que a gente vai contar sobre a pandemia, né? Centenas de milhões de pessoas foram empurradas para a miséria e para a pobreza, aumento de desigualdade dos países do mundo, uma crise que expôs nossa fragilidade coletiva e algo para a gente pensar. Depois da pandemia, cresce assustadoramente o número de pessoas que passam a ser clientes de psicoterapia no Brasil. Isso é algo para a gente pensar. Para vocês terem uma ideia, nós não temos dados sobre o crescimento da psicoterapia de um modo amplo, né? Em especial porque não são dados quantificáveis, mas nós sabemos quanto cresceu via Agência Nacional de Saúde, né? A Agência Nacional de Saúde Suplementar. No Rio de Janeiro, somente no Rio de Janeiro, eu era presidente do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, à época da pandemia. Somente a procura por psicoterapia por psicólogos, que é o dado que eu tenho, aumentou 300%. Durante a pandemia. Com isso, nós tivemos que construir uma resolução sobre atendimento online, nós tivemos que construir uma resolução sobre a psicoterapia que é construída pelo psicólogo,
Mas talvez a pergunta que se faça é: uma atividade que cresceu 300% da pandemia, será que ela não vai se tornar, em breve, uma atividade que passa a ser mais alvo ainda do projeto globalizante, esse projeto globalizante que aqui tem caras e áreas de fascismo? Será que aquela virada que nós demos em 2015, em que nós nos tornamos um projeto do projeto fundamentalista, será que agora isso não vai se acentuar depois da pandemia, quando a gente percebe que a nossa maior atividade, que é a escuta clínica, ela se torna, antes de mais nada, uma atividade que cresce e, portanto, se torna mais lucrativa? Talvez seja cedo para a gente pensar sobre isso, mas eu acho que são pistas que a gente pode começar a pensar. Será que tudo isso que a gente está vivendo desde 2015 agora não vai se acentuar? E a próxima pergunta é: o que a gente faz com isso? Né? Falo de um lugar de quem tem uma responsabilidade enorme nas costas em relação a isso. Serei o próximo presidente do Conselho Federal de Psicologia. E quero dizer para vocês que muitos e muitos psicólogos exigem psicoterapia como prática exclusiva de psicólogos e psicólogas. Aliás, né, durante a campanha eleitoral, essa foi uma discussão que, inclusive, dividiu as duas chapas. Né? Uma chapa entendia que, sim, deveríamos ter um ato psicológico e, portanto, tornar, por lei, a psicoterapia como uma prática exclusiva, enquanto uma outra que entende que é necessário ainda conversar muito sobre isso, porque essa não é uma decisão fácil de tomar. Faço parte desse segundo grupo. Poderia ser completamente diferente, né? Já que tinha um grupo que entendia isso. Agora, como é que a gente pensa sobre isso? Eu acho que são questões que a globalização coloca para nós de uma forma muito, muito direta. Né? Precisamos dialogar. Nós, psicólogos, precisamos dialogar. Nós, psicanalistas, precisamos dialogar. Nós, psiquiatras, precisamos dialogar. E precisamos pensar com quem mais a gente dialoga. Mas pensem que a psicoterapia ela se torna agora o creme de la creme do alvo fundamentalista de poder. E precisamos pensar como juntos precisamos construir uma regulação sobre isso. Enfim, são preocupações, são questões ainda bastante prematuras para colocar. Minha posse só será dia 17 de dezembro, mas entendo que isso é algo que a globalização misturada à desigualdade, misturada ao fascismo, nos coloca como ponto prioritário para dialogar. E, enfim, para terminar, né, queria terminar com Conceição Evaristo, que eu acho que ela tem uma fala que é muito inspiradora, num poema chamado Pedra, Pau, Espinho e Grade. Ela fala o seguinte: no meio do caminho tinha uma pedra, mas a ousada esperança de quem marcha cordilheiras, triturando todas as pedras, da primeira à derradeira, de quem banha a vida toda, do unguento da coragem e da luta cotidiana, faz do sumo beberagem. Topa a pedra pesadelo, é ali que faz parada, para o salto e não o recuo, não estranca os seus sonhos, lá no fundo da memória, pedra, pau, espinho e grade são da vida desafio. E se cai, nunca se perdem, os seus sonhos esparramados adubam a vida, multiplicam, são motivos da viagem. Que o nosso encontro, que o encontro da psicanálise com a psicologia, com a psiquiatria, esse encontro que a gente precisa continuar fazendo, que ele seja efetivamente formas de adubar a vida, de multiplicá-la, que seja o motivo das nossas viagens. Eu queria aqui me colocar desse lugar que eu vou ocupar a partir de dezembro, quero me colocar parceiro nas lutas e estou aqui disponível para a gente dialogar sempre que for preciso. Afinal de contas, serei o primeiro presidente do Conselho Federal de Psicologia do Rio de Janeiro, então nós estamos, inclusive, geograficamente perto, e esse diálogo ele precisa se efetivar. Né? Então, obrigado pelo convite de estar aqui. Certamente foi um bom pontapé para a gente começar essa história. Sem dúvida, Pedro Paulo. Obviamente, muitas questões surgirão a partir do que você colocou.
São inesgotáveis, né, o número de perguntas e o aprofundamento delas, né? Mas passo a palavra agora a Luciana Elia. Por favor. Então, boa tarde a todos e todas. Estão me ouvindo bem? Estou perguntando qual é o som. Enfim, eu queria dizer inicialmente do prazer de estar aqui, agradecer aos que me convidaram, cito o Cid Merlino, que está coordenando nossa conversa nessa mesa, o Paulo Junqueira, que me enviou também um convite, e também o meu amigo Alexandre Jordão, que é também parceiro do PUD, né, Psicanalistas Unidos pela Democracia, onde se deu, acho que, uma reaproximação minha com essa sociedade da qual eu comentava ainda há pouco, na conversa antes da mesa, que eu fiz parte durante um ano na minha formação de 88. Então, é muito bom estar aqui e agradeço, então, a essa possibilidade. E também de estar junto com o Pedro Paulo, porque eu tenho uma grande admiração, e essa fala que ele acabou de fazer também confirma isso, né? Trouxe questões muito importantes, que alguns pontos se encontram com o que eu pensei em trazer, vamos ver, e o que a gente pode, né, depois transformar em diálogo aí, com também os participantes. Eu acho que temas como esse, que a sociedade propõe nesse colóquio, são ultra importantes, né, porque eles nos conectam com a nossa época, em primeiro lugar, né, coisa que nem sempre foi feita, pelo menos eu vou falar do lado dos psicanalistas, mais do que dos psicólogos, embora eu seja psicólogo, né, de formação primeira, né, de graduação. Mas, desde cedo, desde imediatamente ao me formar, eu tomei o rumo da psicanálise, e algumas questões até que o Pedro Paulo colocou mostram que não há uma coextensividade, né, entre psicologia e psicanálise. A gente tem que pensar como campos que dialogam, que um vem do outro, mas que não são o mesmo. Então, e sobretudo esses temas que vocês estão nos propondo lembram a constatação óbvia, embora muitas vezes ignorada, né, de que o psicanalista não pode abrigar-se num manto, né, sob um manto da suposta neutralidade, a famosa neutralidade tão alegada por muitos psicanalistas e mal interpretada, né, a partir de Freud, né, em relação ao mundo político, social, histórico, né, em que ele vive. Quer dizer, isso muitas vezes na história do movimento psicanalítico foi utilizado para manter um falso apoliticismo, né? E eu digo falso porque, na verdade, ainda que o analista tenha feito esforços enormes para se dizer e se manter apolítico, ele estava sempre a serviço de alguma política. Então, isso é inescapável, e o ignorar isso me parece bem mais grave do que a posição que se toma. Lacan, que é uma referência que eu sigo, né, na minha prática como psicanalista, nos adverte, eu vou citá-lo, que deve renunciar a ela é a psicanálise. Ele diz, deve renunciar a ela todo aquele que não conseguir alcançar em sua subjetividade o horizonte de sua época. Pois como poderia ele ser o eixo de tantas vidas se não situasse como referência simbólica num movimento dialético? Então, essa frase de Lacan, está em função e campo, é muito importante porque deixa bem clara essa posição. Quer dizer, neutralidade não é isso, né? Não é essa, não conseguir, que inclusive ele recomenda que renuncie à psicanálise quem não conseguir isso, né? É, portanto, fundamental que nós abordemos, como psicanalistas interlocutores de outros campos, como é o caso do Pedro Paulo, que se colocou na referência da psicologia, questões do nosso mundo, no caso, o mundo globalizado pós-pandemia. Aqui eu pensei em trazer uma rápida discussão sobre o culturalismo, porque eu me preocupo com essas questões. Eu acho que, não tomando muito tempo do nosso, né, do tempo que cada um de nós tem, mas eu acho que é importante mostrar que, ao abordar questões políticas e sociais, um risco que eu sempre identifico no movimento psicanalítico é o deslizamento para um culturalismo. O que eu estou chamando de culturalismo, né? O que eu estou chamando de risco culturalista, né? É achar que, por exemplo, a psicanálise ela tem o seu limite, é claro que ela tem, como todo campo, mas que esse limite se esgota no campo da individualidade, quer dizer, uma concepção individualista e, vamos dizer, herdeira do romantismo, do individualismo europeu, e que então ela para ali, naquela fronteira, e agora nós precisamos convocar outros saberes, antropologia, sociologia, ciência política, história, seja o que for, para numa lógica de justaposição, de contiguidade,
trazermos, né, como domínios conexos, vizinhos da psicanálise. Isso é ruim porque mantém a psicanálise, na verdade, num espaço epistemológico individualista que ela não comporta. Eu sou contra a ideia, eu luto há anos na universidade, em pesquisas na minha militância política, contra a ideia de que a psicanálise seja uma praxis individualista ou derivada do pensamento individualista. Então, vocês sabem, tivemos Sullivan, Eric Fromm, Kari Horney, e também o nosso representante na Escola de Frankfurt, que foi o Herbert Marcuse, que tinha uma posição equivocada. Por exemplo, não exatamente essa, né, que eu falei, né, de achar... Porque nessa perspectiva que eu situei, os recursos que o próprio discurso analítico e, por exemplo, uma concepção do inconsciente um pouco mais arrojada, né, não como um porão individual da psique, né, uma parte profunda, psicologia das profundezas, coisa assim, mas o inconsciente entendido como transindividual, né, como uma categoria transgeracional, como Freud propõe, né, quando fala do isso, como o precipitado de incontáveis eus, é uma frase, incontáveis eus, né, uma frase, não zeus, uma frase do Freud, e o Lacan, que propõe o inconsciente como transindividual, é como se a psicanálise ficasse assim, restrita, como eu disse, ao campo do individualismo, quando ela tem recursos discursivos próprios para pensar o fenômeno social político e social político histórico. O livro da Elizabeth Danto, que é recentemente lançado, vocês certamente conhecem, né, As Clínicas Públicas de Freud, lançado em 2020, ele mostra um Freud muito preocupado com a realidade social. Na verdade, não é por uma espécie de humanismo do Freud, ou de, vamos dizer, né, dedicação ao espaço, aos menos favorecidos. É porque, se ele não fizesse isso, a psicanálise morria. Na verdade, ela precisa da expansão social, ela precisa se colocar fora do chamado consultório particular, né? Do consultório, e até na formação do analista. Então, não vou me estender nisso, porque eu quero colocar outras coisas, mas, então, toda vez que a gente fala da psicanálise em relação a questões sociais, me preocupo em não fazer isso de uma forma culturalista, como eu já tentei aqui caracterizar. No caso do Marcuse, vocês sabem que a grande obra dele é Eros e Civilização. O título já diz o seguinte, que para a psicanálise se articular com questões sociais, ela tem que abrir mão da pulsão de morte, por exemplo, né? Tem que ser via Eros. E o próprio Adorno, que era da Escola de Frankfurt, mas era filósofo, advertiu ao Marcuse, olha só, não dá para fazer um revisionismo de Freud assim, né? Vamos entender a pulsão de morte melhor, porque ela não é essa coisa, enfim, porque como se para dialogar com o mundo social, a gente devesse pensar a psicanálise no nível da pulsão, que é um conceito fundamental, só como Eros, né? Isso é um exemplo do que eu quero dizer. Mas vamos passar para outro ponto, que é importante verificar o quê? Os recursos e as potencialidades que o próprio discurso analítico tem para tratar das questões sociais e políticas. É nessa posição que eu me coloco aqui. Aí eu queria passar, então, dito isso, a abordar o tema da globalização, que o Pedro Paulo colocou tão bem, né? Quer dizer, a globalização não entendida simplesmente como a integração na aldeia global de McLuhan, né? Estamos todos conectados pela internet, nós e o outro lado do mundo. Não é isso, né? Isso é o conto de fadas da globalização. A globalização é, como disse o Pedro Paulo muito bem, quero me associar a ele, um projeto de hegemonia política, de um empastelamento, de uma abolição das diferenças, das diversidades, regida por um padrão hegemônico que é o dominante, né? Globalização é isso. Não há globalização. Aliás, o Pedro Paulo falou várias vezes que quando a globalização se encontra um projeto fundamentalista ou colonizador, ela sempre se encontra, né, Pedro Paulo? Eu queria te perguntar isso, já começando o debate. Não há globalização sem isso, né? Quer dizer, não há boa globalização, a globalização inocente e a outra. A globalização é isso. Ela é o projeto hegemônico, colonizador, que quer sufocar, apagar, silenciar as diferenças dos ditos minoritários, as minorias, que, na verdade, são minorias só no sentido do poder, né? Porque são maiorias. Quer dizer, a gente sabe que as minorias são maiorias, mas são minorias quanto à possibilidade de exercício do poder, né, às custas de uma manutenção de privilégios e de elite e dominação. Então, você faz o silenciamento, né, de gerações, de nações,
de etnias, né, no caso do racismo, né, de orientações sexuais, né, no caso do heteronormativismo, né, quer dizer, como o Pedro Paulo também tocou bastante bem, enfim, você tem vários setores onde essa globalização se exerce para, por exemplo, considerar que uma cultura indígena ou aborígene ou africana não tem valor, não tem o mesmo valor da cultura europeia, né? Quer dizer, a globalização é eurocêntrica e ela busca silenciar não só culturas como etnias, raças, como gêneros, sexualidade, gerações, né? Através dos dispositivos de poder de que ela dispõe. E aí a pergunta, né? Como é que a psicanálise se coloca diante disso, né? Quer dizer, diante desse processo hegemônico político de globalização? Um outro ponto importante que o Pedro Paulo colocou, eu estou me dialogando com ele porque achei muito bom ele falar antes de mim, não só, né, por ser alguém de um campo conexo ao nosso da psicanálise, como porque ele trouxe coisas que permitem mesmo o diálogo já começar na própria fala. Eu gosto de fazer isso, de não esperar para o diálogo ficar depois e fazer uma fala autística, né? Quer dizer, só o que eu já tinha pensado em falar. O Pedro Paulo falou que a psicologia, ele falou também da psicanálise e da psiquiatria, né? Os projetos, as práticas psi, elas são alvos do projeto fundamentalista. É muito importante isso que ele diz, porque não só a psicologia, com tudo que ele trouxe, como ele passou de raspão na psicanálise, mas vocês sabem dos projetos de regulamentação da psicanálise por iniciativas de parlamentares comprometidos com a bancada evangélica, né, e fundamentalista, que querem, eu acho até que mais do que querem colonizar a psicologia ou conquistar, eles querem pegar a psicanálise. Talvez exatamente porque, ao contrário da psicologia, cuja lei foi assinada pelo João Goulart, gostei de saber disso, à época não devia ler, mas eu gostei do Pedro Paulo explicitar, é um prazer que a lei 4.119 tenha sido assinada por João Goulart, mas é uma lei que regulamenta, nós não temos a regulamentação da psicanálise, e não queremos ter a regulamentação da psicanálise, e os deputados não conseguem entender, muitas vezes, os nossos motivos. Vocês sabem que existe um movimento chamado Articulação das Entidades Psicanalíticas, que desde o ano 2000 trabalha, e o Laço Analítico está lá desde 2000, batalhando, e a cada vez tem que ir a Brasília discutir com o senador, com o deputado, para desmontar a ideia do projeto de regulamentação, que são inúmeros. Toda hora tem um deputado evangélico que propõe a regulamentação, que está dentro do que o Pedro Paulo citou, do projeto de fundamentalismo, né, da psicanálise, acho que mais do que... E ele diz que a psiquiatria não é tanto, sabe por quê, Pedro Paulo? Porque não precisa. Ela já é fundamentalista por estrutura, na sua proposta da ABP, pelo menos. Não há boa psiquiatria, a psiquiatria fenomenológica, clínica, de Jung e Jaspers, né? Estamos falando dessa da ABP, essa psiquiatria vagabunda, né? Completamente organicista, não científica, embora se arvore a dizer que ela é a científica, que nós somos ideológicos, mas, na verdade, nós sabemos que essa psiquiatria que é ideológica, porque como tratar do fenômeno, isso a reforma psiquiátrica mostrou muito bem, né? Como é que você pode... A reforma psiquiátrica tem uma dimensão epistemológica que precisa ser evidenciada. Ela não é um movimento de uma militância meramente política, ela é epistêmica, e ela mostra que você não pode abordar o fenômeno da loucura, vamos chamar assim para resumir, não tenho nada contra a loucura, não acho politicamente incorreto falar em loucura, mas ela tem uma clara ideia de que você tem que ser transdisciplinar, interdisciplinar e, eu diria, até desdisciplinar para tratar da loucura. Então, isso é científico, altamente científico, e, no entanto, é xingado, né, no sentido depreciativo de mera ideologia, porque a ciência está do lado dos exames cerebrais e neurotransmissores, etc. Isso é um problema político. Então, a psicanálise ela se coloca como discurso contra a globalização. Entretanto, o que o Pedro Paulo nos faz ver é que ela pode estar discursivamente contra, mas ela, na prática histórica, né, ela muitas vezes é presa. Por exemplo, a psicanálise é uma prática altamente elitista, quem vai negar isso, né? E o elitismo dela, já de saída, coloca ela, vamos dizer, aliada de forças não só colonizadoras, como globalizantes, como, enfim, no limite, fundamentalistas. Então, essa é uma preocupação que a gente não pode considerar que assim está resolvido, porque somos críticos. Nós temos que fazer um trabalho muito sério aí dentro, junto aos psicanalistas, inclusive, né? Por exemplo, há muito tempo eu me dedico a demonstrar que o elitismo
É impossível na psicanálise, não só por razões de posição política, de posição epistêmica. Você não consegue sustentar, a partir do conceito de inconsciente de Freud, nenhum elitismo. O inconsciente não admite qualidade do mundo privado, por exemplo. É um modo de registro de funcionamento desqualificado do ponto de vista da valoração social. Isso muitas vezes é entendido como se eu estivesse dizendo que o inconsciente não é socialmente constituído. Pelo contrário, ele é fruto de um laço social, mas um laço social que justamente não permite a significação, a semantização de um grupo social, por exemplo, a burguesia. O inconsciente não é burguês, né? Ele é indiferente a isso. Então, é preciso afirmar que o elitismo é uma sustentação impossível, é uma tese impossível. Eu, não sei se vocês sabem, trabalho na favela do Jacarezinho desde 2017, tem um projeto de uma equipe de psicanalistas que tem um consultório, né, no coração da favela, e um pouco a ideia é mostrar, não é fazer um trabalho social na favela do Jacarezinho, é fazer um trabalho psicanalítico numa realidade social favelada, ou seja, mostrar que o sujeito da favela é sujeito do inconsciente, né? É sujeito que tem questões, tem sintoma, tem neurose, tem angústia, tem fantasia, tem, enfim, é tudo isso que tem o cara do Leblon, né? Ou de Nova York, ou de Xangai, ou de Paris, né? Então, e a gente tem tido avanços muito interessantes nesse sentido, mas é bom especificar que a ideia não é fazer um trabalho no sentido social, assim, que é importantíssimo, e também queremos fazer. Agora, então, depois do resultado do primeiro turno, a gente está pensando em fazer um trabalho de conscientização de base, aí é outra coisa, mas que não vai misturar com o consultório, né? Porque a gente sabe que, na hora de exercer a escuta analítica, não se trata da militância. Também é importante isso. Então, por exemplo, dentro do próprio movimento da psicanálise, né, nós temos a colonização. Vocês sabem que a psicanálise só viceja na Europa e na América do Sul, né? A psicanálise dos Estados Unidos a gente pode considerar pífia, inexpressiva. Então, os dois continentes em que ela é potente, vigorosa, produtiva, são a Europa e a América do Sul. E é claro que a gente vê uma tentativa de colonização dos psicanalistas latino-americanos, eu diria, pelos europeus. Isso é outro efeito ligado a essa questão da globalização, né? Quer dizer, o eurocentrismo, embora a Europa esteja vazia do ponto de vista da produção na psicanálise e a América Latina não esteja, há, no entanto, uma hegemonia globalizante, né, exercida pelos europeus, contra as quais eu acho que contra a qual a gente precisa se colocar. E mais uma coisa, né, vocês sabem que nos anos 80, o Pedro também falou disso, havia o projeto dos anos 70, na verdade, vocês lembram do episódio do Amilcar Lobo, que foi promovido por um evento da Clínica Social de Psicanálise Ana Katrin Kemper, da qual eu fiz parte, inclusive, na diretoria. E essa clínica promoveu um evento com Hélio Pellegrino, com Eduardo Mascarenhas, na PUC, né, em setembro de 80. Eu estava lá, recém-entrado no mestrado, e onde foi feita essa denúncia, né, de que o Amilcar Lobo era um psicanalista em formação na SPRJ, e ele auxiliava, né, nas sessões de tortura do batalhão da Barão de Mesquita, como médico, né, do Exército, para que os torturados continuassem a poder ser torturados, né? A ideia era essa. Isso foi trazido à tona, quer dizer, a gente tinha uma psicanálise aliada à ditadura e tinha uma psicanálise politicamente bastante, vamos dizer, crítica e subversiva, que conseguiu produzir esse evento. É uma divisão que a psicanálise viveu. Uma curiosidade, essa época eu fiz seleção para a SPRJ. Eu queria ser psicanalista da IPA. Foi preciso fazer um luto disso, né? E eu queria contar uma história muito rápida aqui. Num processo de seleção meu, era um calhamaço desta grossura de questionário, não sei se alguém já fez isso na vida, um processo seletivo para a IPA, na época. Hoje não é assim, né? A gente tem parceiros na IPA interessantes, inclusive, um detalhe, a sociedade brasileira está cheia de pessoas super críticas na diretoria, o Alexandre Jordão sabe disso, porque a gente convive no PUD, né? Mas, naquele momento, imagine, em 1979, 80, eu me formei em 78, e eu só vou dizer isso, havia 3 perguntas que voltavam sistematicamente naquele calhamaço,
uma pergunta lá no alto da folha e você tinha a folha inteira para responder. Primeira, já teve alguma experiência homossexual? Segunda, já participou de alguma atividade ou partido político? Terceira, já usou drogas? Essas 3 perguntas voltavam sobre diferentes formulações para pegar contradições. É preciso dizer isso nesse momento. Então, a psicanálise chegou a esse ponto de introduzir num processo seletivo uma coisa como essa. Bom, é óbvio que eu desisti assim que eu consegui entrar na SPE, histericamente, assim que eu consegui entrar, eu disse, não quero mais ser daí, e fui embora. Então, é muito importante levar em conta esse projeto mesmo, globalizante dentro da própria psicanálise. Entretanto, a psicanálise ela tem recursos subversivos, importantes discursivamente, contra a globalização. Por exemplo, se a gente, no plano social, se coloca do lado dessas minorias, que são maiorias, mas que são minorias, né, de poder, a gente consegue sustentar, né, uma posição política contrária aos movimentos globalizantes, né? Lacan tem uma frase, novamente Lacan, que diz, na partida entre a parte e o todo, é preciso tomar o partido da parte. Eu adoro essa frase porque, além dela dizer claramente que nós somos sempre do lado da parte, não do todo, quer dizer, não somos totalitários, portanto, não somos globalizantes, ele joga com a metáfora, né? Porque partido e parte são usados de maneiras diferentes no plano semântico. Uma frase muito interessante. E eu acredito muito, né, que a gente tenha potências discursivas dentro da própria psicanálise nessa combate político. E se a gente for para a clínica, quer dizer, não só as minorias raciais, sexuais, né, e de classe, né, classe, etnia e gênero, né, mas também o sujeito do inconsciente, né? Pedro Paulo tocou nisso quando falou que 80% são dos psicólogos, que ele deu aí o número, que é o maior número de psicólogos do mundo, são da psicoterapia. Mas eu perguntaria, Pedro Paulo, se desses 80%, qual é a porcentagem de psicólogos psicanalistas, né, que exercem a terapia? Porque a gente sabe da hegemonia da psicologia comportamental. A gente sabe que desses 80%, sei lá, vou arriscar, 60%, talvez não tanto, sejam da TCC, que não é uma prática psicoterápica que tenha grandes preocupações antiglobalizantes, né? É uma prática adaptativa, é uma prática que, enfim, cujo valor crítico é quase zero, porque ela visa a manutenção do status quo. Então, eu queria colocar essa questão também, quer dizer, esse percentual da psicoterapia não garante nada, a gente tem que poder fazer um trabalho de que maneira essa escuta é feita. No entanto, eu acho que quando a gente vai para o plano da clínica psicanalítica, não comportamental, por exemplo, a gente tem a chance de sustentar a posição do sujeito, que não é um indivíduo, como resistência à globalização. Me parece que o sujeito é um ponto de resistência à globalização, porque o sujeito afirma uma singularidade, que não é um indivíduo, repito, é o singular não é um individual, e o sujeito afirma uma singularidade que é inapreensível pela globalização. Não há globalização que consiga absorver um sujeito se ele está posicionado, né, em sua posição do sujeito e encontra no analista uma sustentação de escuta, né, que permita que ele exerça a sua posição de sujeito. Quer dizer, o sujeito exercendo sua posição de sujeito, por si só, já é um agente antiglobalizante. E eu gostaria de fazer uma palavra final sobre a pandemia, né? Também, porque está no tema geral do colóquio, embora nessa mesa seja mais psicanálise e globalização. Eu pensei isso durante toda a pandemia, né? Que o confinamento certamente trouxe um nível de sofrimento imenso, que tem a ver também com essa percentagem que o Pedro Paulo traz, de 300% de aumento da psicoterapia durante a pandemia em 2020, não sei se foi isso que ele falou. Então, um nível de sofrimento, pessoas ficaram deprimidas, angustiadas, é claro, né? Quer dizer, os laços sociais que sustentam, né? Até crianças, adolescentes, jovens e adultos e idosos, todos num confinamento, que foi um confinamento que não foi total no Brasil, a gente sabe, né? Longe disso, mas que afetou muita gente, né? Por isso mesmo, por outro lado, aliás, ele reflete um movimento coletivo. É interessante pensar no confinamento como um ato de solidariedade social, né?
eu acho que isso também foi experimentado. Quer dizer, por que ficar em casa e não procurar, não estar com os outros? Em nome do outro, né? Não é em nome de si mesmo, foi sempre em nome do outro, porque a política do Bolsonaro, não queria pronunciar o nome dele, mas saiu, enfim, a política do governo, do presidente, do que eu costumo chamar de verme presidencial, ele era contra o confinamento, né? Quer dizer, se a gente pensar entre a Bolsa e a vida, o Lacan coloca, ele escolheu a Bolsa e não a vida, não é? Em vários sentidos, inclusive da Bolsa mesmo, pensando na Bolsa de Valores. Então, quer dizer, por ele o confinamento não existiria, né? E a morte sim. Vocês sabem que houve uma pesquisa na USP, da qual participei, quer dizer, não participei da pesquisa, participei de um evento com Fernando Ait, Deise Ventura, são os pesquisadores, que na Faculdade de Saúde Pública, no CPDISA, né? Centro de Pesquisas e Estudos em Direito Sanitário, em que mostra claramente que a intenção do governo Bolsonaro era a morte da população. Eles não têm rodeios. Não é assim, negligência, incompetência, confusão, bater cabeça, não é isso não. Havia na imunidade de rebanho, né, e no retardo das vacinas e tudo mais, e na cloroquina, invectimina, enfim, havia uma proposta, né, explícita de que a população podia morrer. E morreu, né? Então, isso me parece que essa posição, porque um presidente tem sempre uma referência simbólica, por mais que ele não frequente o simbólico, como é o caso dele, para a população. Eu acho que isso causou mais sofrimento do que o confinamento, essa é a minha ideia aqui. Quer dizer, isso causou certamente uma angústia muito maior no povo, né? E também nós, psicanalistas, tivemos alguns projetos de atender populações, sobretudo profissionais. Nós fizemos um projeto na UERJ, em que o objetivo era atender os profissionais do SUS que estavam no fronte, sofrendo o diabo, até porque a morte em volta, não tendo recursos para atender, pessoas morrendo. E foi curioso que, inclusive, o marido de uma dessas profissionais era coveiro, imagine, e ele pediu atendimento, se ele podia ser atendido, porque, como coveiro, ele não estava conseguindo enterrar os corpos. Isso para ele causou uma angústia enorme, quer dizer, ele não era um fronte assistencial do SUS, ele era o coveiro do Caju, e, no entanto, ele estava em plena angústia, porque era uma situação completamente nova para ele, completamente desorganizadora da vida dele. Então, eu acho que o sofrimento maior, meu tempo está se esgotando aí, né, é viver numa ordem social e política que se portou como a gente sabe, né, que se portou promovendo angústia e desamparo, e não exatamente a pandemia. Então, em suma, para concluir, eu acho que a psicanálise é um poderosíssimo instrumento discursivo, inclusive estou me falando aí em termos doutrinários e teoria, e não só, né, no aspecto da militância, enfim, também é importantíssimo. Mas estou falando do aspecto, assim, como psicanalistas mesmo, a história de dizer que como cidadão eu posso me colocar, mas como psicanalista não, eu acho uma balela isso. Uma balela obsessiva e cretina ao mesmo tempo. Porque como é que eu posso me colocar? É claro que no momento em que eu estou no meu trabalho de analista, dentro do meu consultório, ou seja, no Jacarezinho ou em qualquer espaço, não é disso que se trata, por outras razões que não vale a pena aqui, não dá tempo de detalhar. Mas isso não quer dizer que quando eu me coloco publicamente não é como psicanalista. É como psicanalista? Sim. Eu acho que o PUD tem mostrado isso, esse movimento Psicanalistas Unidos pela Democracia, é como psicanalistas que nós estamos aí na luta política. E temos que agir contra a globalização, contra o projeto fundamentalista, que o Pedro Paulo falou tão bem, e, enfim, contra toda forma de domínio. E é claro que, quando se trata do fascismo, que a gente está vivendo, não só no Brasil, né, uma onda fascista no mundo, né, quando se trata dessa radicalização degradada do neoliberalismo, do capitalismo, isso assume feições bem mais graves. Mas é bom lembrar que não é só do fascismo, né, que o projeto globalizante, colonizador e fundamentalista acontece. Ele acontece há muito tempo, né? Ele acontece assim na história. Eu acho que também, aí Pedro Paulo mencionou isso, a gente tem uma herança escravocrata. Herança não, né? A gente continua escravocrata. Quer dizer, basta pensar nas penitenciárias, que é um dos eixos aí que ele citou, o punitivismo, que são, na verdade, senzalas imensas carcerárias, né? Quer dizer, é isso que acontece nas penitenciárias.
Então, eu acho que a gente tem um trabalho também sobre o ódio, né? E tem um trabalho, enfim, em várias frentes, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras e outros operadores, temos que nos unir, né, contra a globalização e em favor da expressão e da fala de toda a diversidade cultural que é silenciada. Muito obrigado, vou parar aqui, meu tempo se esgotou no mesmo momento, vamos à conversa que pudermos ter, e novamente agradecendo aos organizadores e anfitriões. Bem, temos aí motivação para conversar até o fim dos nossos dias, mas, por questão de tempo, eu vou colocar aqui algumas coisas. Bem, essa ideia de que globalização e homogeneização, né, é criadora de abismos, a gente vem vivenciando isso cada vez mais, né? A própria violência, a gente reclama, mas, enfim, tudo que eu poderia ter pensado em falar a respeito, sem a arrogância de ser complementar, mas para pontuar, vocês já fizeram com a maior clareza. Então, eu vou citar aqui somente das pessoas. Ângela Maria Diogo dando parabéns ao Pedro Paulo, se sentindo representada, que você faça uma boa gerência e não deixe globalizar a psicologia naquilo que for possível, né? José Dario Adolfo Córdoba Posada, ele insiste numa situação que também o Luciano falou. Eu me lembro, Luciano, que quando chegou no ano 2000, havia um lema que era como é que era? No ano 2000, teríamos 2.000 analistas. Era um movimento de formação evangélica de psicanalistas que tinha tudo, diploma, anel de formatura, era uma coisa assim... tinha um sistema muito maluco, né? Muito maluco não que é uma ofensa à loucura, mas um sistema muito distorcido daquilo que se chama prática psicanalítica, né? Bem, as perguntas que aparecem estão formando muito a colocação do sistema em que está sendo usado e vem sendo usado a psicanálise como um mecanismo de evangelização. Eu gostaria que, se os dois pudessem falar alguma coisa a respeito. Enfim, a princípio vou colocar essa situação. E também Elizabeth Soares Dutra, dizendo para o Luciano que você a representa com sua fala nas colocações sobre suas posições. Quer dizer, obviamente, são duas falas que geram empatia, gera tudo, né? E eu me lembro que eu ando lendo Bion, através do Luiz Cláudio Figueiredo, e ele coloca muito o corpo, né, na sessão, um corpo que sofre essa afetação não só daquilo que o cliente traz enquanto discurso, mas como a época em que esse encontro é feito, né? Então, não há como você desconsiderar, né, o momento em que a gente vive, seja ele político, seja ele de confronto, isso vai aparecer nas sessões. Então, eu colocaria para vocês, primeiramente, a pergunta relacionada: qual a posição de vocês em relação a a utilização da evangelização? Porque somente um pequeno comentário é o seguinte: Luciano, qualquer pessoa, no momento, pode colocar uma placa na sua casa e escrever psicanalista. Qualquer pessoa. Não precisa ter terceiro grau, não precisa
ser psicólogo. Eu, por acaso, sou médico, e ainda bem que não me encaixo nas descrições dos psiquiatras que vocês colocaram. Mas a gente vive um embate, né, dentro da psicanálise em relação àquilo que a gente poderia chamar de legitimação. Eu não tenho resposta para isso. Gostaria que vocês comentassem a evangelização e a legitimação. E, obviamente, cuidar de si é cuidar do outro, né, Luciano? Eu acho que cuidar de si é cuidar do outro. Eu acho que é um recado que Derrida deu e é um recado que o período de lockdown promoveu. Né? Pelo Paulo, quer começar? Pelo Paulo? Posso começar, sim. Primeiro, eu queria comentar a fala do Luciano, né? Claro. Ele teve esse carinho, né, de falar e me citar. Eu acho é super importante isso. Esse processo já começou, né, o diálogo na fala dele. Mas eu queria, assim, tomar um ponto que o Luciano comenta e que é das minhas grandes preocupações, que é a regulação da psicanálise a partir da criação de um conselho profissional de psicanálise. E eu queria dizer que isso é uma parte concreta do projeto de expansão do fundamentalismo em direção ao campo das ciências psi, né? O campo dos saberes psi. Isso concretiza toda a mesa que nós falamos. Eu queria dizer uma coisa para vocês, assim, óbvio, né? Eu tô nesse lugar muito especial em que eu posso trazer dados para vocês, alguns números que eu acho importante da gente dialogar aqui. Gente, nós temos hoje 24 conselhos regionais de psicologia e um conselho federal. Nada cresce mais nos conselhos do que a necessidade de 2 assessorias, jurídica e parlamentar. A assessoria jurídica é fácil de perceber, né? Afinal de contas, não tem organização que não cresça assessoria jurídica em função do processo de judicialização que acompanha a patologização e a medicalização, né? Vivemos num momento em que judicializa-se a vida. E, portanto, há um crescimento exponencial na necessidade de assessorias jurídicas. Mas temos visto, há muito pouco tempo, uma necessidade pungente de crescimento de assessorias parlamentares. Há pouco tempo não existiam assessorias parlamentares nos regionais, porque não era necessário acompanhar projetos de lei que nascem nas assembleias legislativas. O do federal deve ter o quê? Uns 5 anos que se faz isso. Hoje é uma das atividades principais do Conselho. E eu queria dizer para vocês que não é para acompanhar projetos de lei para produzir garantias, não. É para acompanhar projetos de lei que destroem as nossas atuações. Nós temos hoje cerca de 400 projetos de lei dirigidos aos saberes psi. Eu não sei exatamente o número, mas eu posso dizer para vocês que 350 delas, pelo menos, a gente luta para que elas não caminhem, porque são projetos de lei para... Entre elas, e aí eu vou dar a notícia bombástica, entre elas um projeto de lei que é o 101 de 2018. Sabe que projeto de lei é esse? É para regulamentar e construir os conselhos regionais e federal de psicanálise. Vocês sabem onde esse projeto de lei está neste momento? No Senado. Vocês se lembram quem foi eleito há alguns dias para o Senado? Nós teremos Damares Alves, senadora, nós teremos Hamilton Mourão, senador, nós teremos Sérgio Moro, senador, fora os 3 do Rio de Janeiro, que são 3 senadores de direito, os 3 do PL. Vocês têm noção o que isso pode significar de um dia para o outro? A gente pode acordar um dia com os conselhos profissionais criados de psicanálise. Isso pode acontecer. Né? Esse é um dos projetos, eu sei esse projeto, esse número de cor, porque esse é um dos projetos prioritários. A psicologia, ela tem 20 projetos prioritários, aqueles que se o projeto caminhar um passo, a gente cria uma série de mecanismos para poder conter. Esse é um deles, tamanha a preocupação que pode ser, porque é um projeto de lei, o 101 de 2018, guardem esse número, esse é um projeto que tem como função dizer o que é
a psicanálise e quem são os psicanalistas. E aí o critério pode ser o critério... Imaginem quem são os senadores que podem atuar nesse projeto de lei. Então, eu só estou dividindo com vocês parte das preocupações que são da minha responsabilidade. Então, assim, só estou tomando o exemplo do Luciano Elia para dizer assim, olha, essa questão ela é urgente a gente discutir e entender o que está acontecendo e o que significa o PL 101 de 2018, em especial, porque, olha, até essa candidatura agora, eu ficaria até mais tranquilo, porque é um projeto que está no Senado, mas não na próxima. A próxima legislatura, eu tenho certeza que o Senado vai ser um lugar de muito mais dificuldade de tramitação de pautas progressistas do que hoje é. Então, o fato desse PL estar lá aumenta as nossas preocupações, né? E eu queria dividir com vocês essa preocupação. Em relação à pergunta específica, né, sobre a questão da evangelização... Pedro Paulo, é PL nos dois sentidos, né? Nos dois sentidos. Mas, em relação à questão da evangelização, a gente passou a disputar, e eu acho que essa é a melhor expressão que eu posso dizer é essa. Qual é o problema do processo de evangelização no encontro com as escutas psicanalítica, psicológica, psiquiátrica? Qual é o problema desse encontro? É que, para eles, a gente está disputando o mercado do desamparo. E eu queria dizer para vocês que eu não estou inventando essa expressão. A expressão mercado do desamparo é uma expressão deles, né? As igrejas, né, em especial é difícil falar de igreja e não falar e não generalizar a ideia de fundamentalismo, né? Mas a gente precisa lembrar que existem pessoas na igreja que podem ser parceiros da gente. E eles são muito importantes, inclusive, nesse debate, né? Mas o processo de evangelização, ele se encontra com a gente como uma disputa de mercado. Isso parece ser muito estranho, né? Mas é exatamente isso, porque evangelizar é mercado da escuta. E o que a gente faz nada mais é do que disputar com eles. Óbvio que não é isso que a gente entende quando a gente escuta, mas é isso que eles entendem da gente, né? E por isso nos ocupar, por isso a gente se passar a ser projeto. Então, eu acho que essa globalização que a gente vive por aqui é uma globalização que cada vez mais nos coloca questões que são muito mais para a gente se preocupar do que da gente deixar para lá, né? Ok, eu gostaria de perguntar ao Cid se há outras pessoas querendo colocar questões, porque eu fico muito preocupado. A gente fala um tempo de 30 minutos cada um, e as pessoas querem falar também, para não ocupar todo o tempo, que eu entendi que são 30 também, só com nossos comentários, né? Você está com fechado o microfone. Eu acho que, conforme vocês vão falando, vocês vão respondendo as perguntas ou as colocações que estão sendo feitas. E eu acho que a gente pode se aproveitar do privilégio de ser a última mesa do dia. Se passar um pouquinho, não vai comprometer a jornada. Não, você entendeu a minha preocupação, né? Que claro. a gente fala, também isso é político. A gente também tem uma fala, claro que nós somos os convidados para falar, temos uma tarefa. Mas eu acho importante também que os que estão nos ouvindo possam dialogar com a gente. Então, não queria esgotar o tempo todo com isso. Mas, enfim, é o seguinte... Olha, por exemplo, uma pergunta que veio aqui para você e para o Pedro é a respeito daquilo que especifica e distingue a psicanálise e a psicologia brasileiras em oposição ao projeto totalizante da globalização. É exatamente isso que vocês estão falando. Essa pergunta assim, porque seria difícil diferenciar isso agora. Mas, enfim, é legal essa pergunta. Veja bem, aí, seguindo o diálogo com o Pedro Paulo, com vocês, eu penso o seguinte, esse quadro, né, o Pedro Paulo nos transmitiu assim uma notícia terrível, né? Ele fez um terror, e eu quero me desmarcar um pouco desse terror. Vou tentar dizer o seguinte: por mais que passe nesse Senado abominável, né, que foi eleito, e o próximo, eu acho que tem dois flancos de luta, né? Tem a luta nesse registro legislativo jurídico, dessa batalha aí, né,
que envolve Senado e essas instâncias representativas formais, e tem uma luta no pacto social, né? Porque a evangelização ela ganha essa força toda por um processo político mais antigo, né? Bem antigo na história, do que o alvo psicanálise ou psicologia, né? Quer dizer, isso de uns anos para cá tomou a psicanálise como alvo, até porque ela não é regulamentada, quer dizer, se ela, como disse o Cid, né, qualquer um pode colocar uma placa de psicanalista. Então, é um terreno, vamos dizer, é uma terra de ninguém, entre aspas, onde os fundamentalistas podem dizer, vou tomar conta, né, de ninguém, eu entro lá e tomo posse. E a solução não é regulamentar, para contrapor isso. Então, olha o problema, a gente não vai responder a isso regulamentando nós, que é muitas vezes o que aparece nas discussões da articulação. Então, vamos, já que eles querem, regulamentamos nós, que aí a gente... Não, porque a questão de não ser regulamentável é muito mais importante, né, do que essa estratégia, infrutífera. Bom, então a gente tem um problema. Agora, eu acho que o que acontece? Me parece que quando o pacto social, a concepção de sociedade, está muito fragilizada e está muito inconsistente ou muito atravessada por projetos como a globalização, o fundamentalismo e o fascismo, as chances de você ganhar no terreno da institucionalidade democrática, parlamento, Senado, reduzem. Eu acho que a gente tem que trabalhar no plano simbólico, quer dizer, se a gente cria um pacto social mais elaborado do ponto de vista simbólico, a psicanálise ela pode se afirmar como não regulamentável e esse risco ser bem menor, porque a gente sabe que essas pessoas que vão se formar nessas instituições aí não serão psicanalistas, né? A gente sabe disso, quer dizer, elas serão qualquer coisa, pode botar a placa na porta, mas não haverá psicanálise alguma. Então, a gente tem que criar uma ideia na sociedade de que a psicanálise ela não é regulamentável por rigor e não por falta dele. Quer dizer, leiga por rigor, como escrevi uma vez. Não sei, um exemplo pequeno disso foi na própria saúde mental. Eu me lembro muito bem quando os médicos, né, você é médico, né, foram autorizados, entre aspas, a medicalizar em saúde mental na clínica da família. Ora, nenhum médico precisa de autorização para medicar, porque ele lá se forma, né, juramento de Hipócrates, e pode medicalizar quem ele quiser, não precisa de... No entanto, aquilo foi uma quebra de pacto, porque havia um pacto simbólico, não jurídico. Juridicamente, o médico medica. Agora, não era praxis, no sentido dialético concreto. Eles, quando tinham um caso de saúde mental, levavam para o CAPS, a discussão com a equipe do CAPS, enfim, e não saíam medicando na clínica da família. É claro que essa medida, né, que não é jurídica, repito, ela fere o pacto social, aumentou exponencialmente a medicalização da população de saúde mental, não é isso? Os CAPs foram cada vez mais se transformando em entrepostos de distribuição de medicação, só isso. Ou seja, é o pacto que tem que ser retomado, não é? Então, eu acredito, vou falar a palavra de esperança, assim, é engraçado uma palavra de esperança, sem ser poliana, né? Que a vitória de Lula vai permitir uma rediscussão do pacto social e da concepção de sociedade, sim. Por mais que os senadores sejam esses que Pedro Paulo citou, né? Não preciso citar de novo, porque nem convém. Mas eu acho que, assim, sabe, a gente vai poder rediscutir, né, nas instâncias profissionais e no espaço social o que é, né, e o que não é cabível historicamente. Quer dizer, não é para fazer assim esse projeto de Conselho Federal. Mesmo que a gente acorde com os conselhos instituídos, a gente tem que desfazer isso, né, gente? Quer dizer, a validade disso. Tem outras formas de luta, eu quero dizer isso, que não são só no registro jurídico. Não sei se eu consegui transmitir essa ideia, mas a gente tem outras frentes de luta e níveis de luta. Sim, sem dúvida. Que são discursivas, políticas, pactuadas, e não só jurídicas. Jurídicas não resolvem. Tem um colega que é chamado Guilherme Wolff Lemos, que ele está pedindo, Luciano, que você pudesse falar um pouco mais sobre essas colocações que Adorno faz sobre a pulsão de morte, que ele assistiu uma palestra sua em São Paulo recentemente, um debate super pertinente. Se você pudesse aprofundar, seria legal. Muito rapidamente, rapidamente que eu digo para a gente, né, ter
possibilidade de outros diálogos. Assim, o Adorno me pareceu mais advertido do que o próprio Herbert Marcuse, que era psicanalista, tinha formação psicanalítica, né, dessa questão, o que nos faz pensar, quer dizer, muitas vezes nós analistas nem sempre temos né, vamos dizer, o recurso crítico que um filósofo pode ter e nos advertir. E o que aconteceu é que quando Marcuse propõe Eros e Civilização, né, em 47, acho que é o livro dele, e que fez um grande sucesso, dizendo isso, quer dizer, para a psicanálise articular as problemáticas sociais, ela tem que se amputar da pulsão de morte, talvez eu esteja exagerando, ela tem que, né, não tirar a ênfase, ele está descaracterizando Freud, porque a pulsão de morte não é uma coisa superficial em Freud, periférica, né? Vai trazer o mal-estar na civilização e não dá para a gente discutir com a civilização sem mal-estar. Não haverá o bem-estar, né, no pacto social, por exemplo, ao qual eu acabei de me referir. Então, não penso a pulsão de morte como tendência à destruição de pessoas, nem de ódio, não penso assim. Eu penso a pulsão de morte de outra maneira, né? Quer dizer, uma maneira fundamental, esse ponto mesmo, que é no inelutável mal-estar. Então, como é que você pode discutir psicanálise e sociedade sem levar em conta a pulsão de morte? E o Adorno se dirigiu a ele, que eram amigos, né, da escola de Frankfurt, para dizer, olha só, não dá, você está fazendo um revisionismo, cuidado com o revisionismo teórico, né? Quer dizer, você não dá para pegar Freud enfim, e rever dessa maneira à luz de um propósito que não leva em conta a virulência do que ele está dizendo. Foi essa mais ou menos a que eu me lembre, né? A intervenção do Adorno, que era um cara bastante crítico, interessante, marxista, né? E que trouxe uma advertência ao analista, que estava um pouco iludido, né? Vamos com Eros que a gente vai se entender. Não dá para ser assim, mais ou menos isso. Não, e a gente sabe, né, que a palavra que Freud usa para mal-estar é Unbehagen, que quer dizer desagradável, né? Uma coisa unpleasant, desagradável, quer dizer, faz parte da vida civilizada, ou seja, sem restrição à livre fruição das pulsões fica impossível, né? E é o que a gente vê. Exatamente, eu vejo muitas vezes atribuírem a esse presidente, que eu não quero repetir o nome dele novamente, eu vejo muitas vezes dizerem que ele é uma política da pulsão de morte. Eu discordo disso, é uma política da morte, sem pulsão de morte alguma, quer dizer, é um Eros da morte, é um Eros da morte. Então, é preciso a gente não pensar, né? Falta pulsão de morte ao verme, né, aí do governo. Né? Pedro Paulo, você quer tecer algum comentário a respeito desse projeto totalizante da globalização em relação à formação de psicólogos, enfim, a prática? Bom, primeiro, Luciano, eu estou precisando um pouco de uma dose de otimismo. Eu acho que faz parte do meu lugar de responsabilidade, né? Olhar um projeto de lei e se preocupar muito com ele. Mas eu concordo com você, eu acho também que existem outras formas de resistência, com ou sem uma lei aprovada. Mas também entendo que a gente não pode descansar, né? Nós estamos num momento do Brasil que a gente não pode esperar acontecer, né? Porque de um modo geral, tem sido sempre pior do que a gente imagina, né? A gente imagina a pior atuação possível, ainda é pior, né? Quando vai lá é pior. Então, assim, a gente tem hoje um projeto de lei tramitando no Senado. É muito ruim um projeto de lei. Não sei se vocês conhecem, esse projeto é de um senador chamado Teomário Mota, que é do PTB de Roraima. Só lembrando que Roraima é um dos estados, quando você vai ver a cor, né, o vermelho e azul, é o azulão. Né? O azulão é Roraima, é o estado, é hoje considerado o estado mais bolsonarista, junto com Rondônia. Mas Teomário Mota, que é o autor desse projeto, ele escreve um projeto e o projeto vai sendo apensado, né? Ele vai recebendo anexos, ele vai recebendo outras coisas. No final, ele vira um grande ornitorrinco. Assim são todos os projetos de lei. E aí, a experiência que a gente tem tido assim, no parlamento nos últimos anos é que, cada vez que ganha um novo apensamento, apensamento, né? Não pensamento. Quando ele ganha um novo anexo, o projeto piora, sabe? Então, isso faz de nós pessoas mais pessimistas, porque a gente está acompanhando a maneira como a coisa tem acontecido, né? E eu acho que o projeto totalizante é isso, né?
é um projeto de tornar a nossa atuação uma atuação que não sirva para absolutamente nada, né? Eu acho que o projeto é esse. Porque um projeto que aponta para a singularidade, um projeto que aponta para a potencialização do sujeito, que aponta para a autonomização, esse projeto, ele é um projeto ruim para o ponto de vista totalizante, sabe? Então, nós somos um problema, né? O tipo de intervenção que a gente produz na sociedade é um problema e não é por acaso que a gente passa a ser alvo, né? E eu acho que durante muito tempo a gente foi alvo de destruição. Hoje eu acho que é mais complicado, porque a gente passa a ser alvo de acoplamento, né? Eles querem ser o que nós somos, né? Mas a partir de bases bastante diferentes das que a gente possui. Por isso eu acho que a gente precisa estar muito, muito alerta em relação a isso. E respondendo também uma questão do Luciano, Luciano, eu não sei, quando eu te apontei o dado, né, de que 80% dos psicólogos do Brasil fazem psicoterapia, isso foi um levantamento feito pelo Conselho Federal de Psicologia ano passado, 2021. É super novo. E certamente tem uma pergunta sobre abordagem, mas eu não prestei atenção, né? Não olhei com cuidado, então eu não sei te dizer. Mas nem precisa. Provavelmente tem sim. Nem precisa o dado estatístico. A gente sabe que a maioria hoje é comportamental. Esse é um saber que a gente tem mesmo sem ter a estatística. Não sei se tanto quanto eu falei, mas e a psicanálise também está muito forte, vamos acreditar. Mas eu te prometo levantar esse dado. É um dado fácil de achar, eu acho que nos ajuda a pensar. Eu acho que certamente ele é um dado que nos ajuda a pensar, né? Acho que é isso. Ok, pessoal. Tempo esgotado, infelizmente. Agradecemos, né, a presença do Luciano, do Pedro Paulo e todos que estão nos assistindo nesse sabadão. E convido vocês para amanhã a continuidade da jornada, que vai ter mais desconstrução, que eu acho que é isso que a gente está precisando para sair, para não criar mais abismos, né, com esse projeto de globalização. Passo a palavra a Liliane Savagé. Obrigado a todos. Obrigada, Cid. Obrigado, Luciano e Pedro Paulo, por essa mesa tão importante que vai fazer a gente refletir muito. Então, encerramos aqui o primeiro dia da nossa 25ª jornada. E obrigada a todos. Lembrando que estaremos de volta amanhã às 10h30. Aguardo vocês.